Senhor. Também peço oração em favor do senhor Luiz Carlos Martins. Eu estive visitando agora na Santa Casa, e os médicos, é pai de um presbítero nosso ali do Santa Adélia, e os médicos estão estudando esta noite para ver se vai amputar um dos seus pés, porque deu uma infecção muito grave na sola do pé e está em couro e osso, né, irmãos? Só Deus sabe a situação. Então os médicos que não estão fechando a cicatriz, então eu creio que vai ser necessário amputar os pés, né? Mas Deus é poderoso, né, irmão? Deus pode reverter qualquer situação. E vamos clamar nessa noite, pedindo oração em favor dessa vida. Luiz Carlos Martins. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. E nesse momento, Senhor, depois de ouvir a tua palavra, crendo no poder que tu exerces sobre todos aqueles que têm fé em ti, Senhor, nós ministramos sobre esta vida que precisa de ti, o Senhor Gino, Senhor, também o Senhor Luiz Carlos Martins, onde a medicina diz que é preciso amputar um dos seus pés, meu Pai, mas tu és um Deus poderoso, tu és aquele que repreende o mal, tu és aquele que cura a enfermidade, tu és aquele que dá paz, alegria, felicidade aos corações que necessitam de ti, Senhor. Deus amado, estamos aqui crendo e confiando, Senhor, que tu és o mesmo que fez no passado, tu és o mesmo que faz hoje no presente e que fará no futuro, e é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que já crendo agradecidos a ti, oramos, Senhor, também, Senhor, crendo na promessa, em o nome do Senhor Jesus que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. O segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Enquanto os irmãos localizam o texto da palavra do Senhor, o nosso Deus, quero aqui externar a minha alegria ao Senhor nosso Deus, que nos deu o prazer e o privilégio de estar ministrando aqui hoje no Templo Sede. Louvo a Deus também pela vida do presbítero Edevandro, pelo convite. Deus te abençoe. Esteve ontem lá na congregação, levando a palavra de Deus, e foi um culto maravilhoso. Deus abençoe pastor Levi, pastor Joel e demais companheiros. Meu irmão, pregar aqui no Templo Sede diante desses homens já não é fácil. Depois de uma palavra como essa que o pastor Levi trouxe, aí que treme mesmo a base, né? Não é fácil, mas estamos aqui coberto pela graça de Deus, e tenho certeza que Deus tem mais uma porção da sua palavra para todos nós. Capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim: Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Verso de número 10: E disse: Coisa difícil pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Os que podem, tomem seu assento, por favor. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 2 do segundo livro dos Reis de Israel, é um texto bastante conhecido de todos os irmãos que são leitores da Bíblia Sagrada e frequentadores da escola bíblica dominical. Não quero me prender, portanto, nesse texto por ser bastante conhecido. Quero vir para as suas aplicações, as revelações que Deus ainda tem para nós na noite desse dia, mediante esse texto. Vamos fazer uma menção rápida desta introdução, desta mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos enxergar aqui Deus fazendo uma promessa ao profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta
que fez a sua história dentro da história do cristianismo. O profeta Elias, homem de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que andava com Deus, um homem que tinha uma particularidade muito forte com Deus, o nosso Senhor. Um homem que marcou a sua história, um homem conhecido como profeta de fogo, um homem conhecido em todas as escolas de profetas que existia na sua época. O homem era tão bem visto pelas pessoas que o profeta Eliseu teve o prazer de se espelhar na vida do profeta Elias. Eliseu teve o prazer de acompanhá-lo. Eliseu teve o prazer de deitar água para o profeta Elias. Eliseu teve o prazer de estar ao lado deste profeta, cujo nome era Elias. A pergunta é, por que que Eliseu tinha o prazer de estar ao lado do profeta Elias? Pois bem, observe que no capítulo de número 2, versículo de número 1, Deus chama a Elias e dá a ele uma ordem, para que ele deixe Gilgal e vá até o Jordão. Elias agora sai de Gilgal a Betel, Betel a Jericó, Jericó ao Jordão, e Elias não deixa, melhor, Eliseu não deixa Elias por momento algum. E todas as vezes que o profeta Elias se referia a Eliseu dizendo, fique-te aqui, porque o Senhor me enviou um pouco mais adiante, Eliseu recusava e dizia, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei por nada desta vida, vou prosseguir a caminhada contigo. Ora, é muito bem provável que muitos dos que aqui estão já ouviu dizer que o fato que levou Eliseu a prosseguir a sua caminhada, tendo Elias como um preferencial, tendo Elias como um espelho, tendo Elias como um homem que ele poderia se espelhar sobre a vida dele, algumas pessoas costumam dizer que o fato que levou Eliseu a seguir Elias nada mais era do que a capa que Elias carregava sobre os seus ombros. Pois bem, a Bíblia diz que quando Elias está no Jordão, lá se cumpre a promessa do Senhor Deus. Um redemoinho se formou, leva Elias até o céu, e no céu há uma carruagem de fogo lhe aguardando, lhe esperando para levar diante a presença do Senhor, o nosso Deus. A capa de Elias desce, e quando a capa de Elias desce, Eliseu se apossa da capa de Elias. E quando ele se apossou da capa de Elias, para saber se de fato a porção dobrada que ele havia perdido, do Espírito do Senhor Deus que estava sobre Elias, estivesse sobre si agora, a Bíblia diz que ele retorna. E a mesma coisa que Elias fez quando atravessou o Jordão, colocando a capa sobre as águas se abrindo, Elias repete a mesma dose, e tudo acontece de igual forma ao profeta Elias. Então, Eliseu percebe que agora tem uma unção diferencial sobre a sua vida. Meu irmão, enquanto muitos estão dizendo que Eliseu estava atrás da capa de Elias, enquanto muitos estão dizendo que Eliseu só seguia Elias por conta da capa, eu aprendo com Deus que a capa nada mais era do que mais um objeto, do que nada mais era do que mais um instrumento que Deus estava usando para alguns milagres acontecerem. Porque o que fazia a diferença na vida do profeta Elias não era a capa, porque ter capa não é difícil. Capa, todos aqueles que estão aqui hoje têm, não sei que tipo de capa, mas todos nós temos a nossa capa. Elias não tinha sua capa. Elias, ele tinha caráter com Deus, caráter espiritual. Elias tinha indumentária, Elias tinha raiz,
Elias tinha o pé firmado numa rocha. Então o que Eliseu estava procurando não era simplesmente a capa. O que chamava a atenção de Eliseu não era simplesmente a capa, mas o caráter de Elias. Capa, qualquer um de nós temos. Capa se compra com dinheiro. Capa se compra em qualquer lugar. Eu quero ver é o caráter na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ora, com dinheiro pode até se comprar um livro, mas não se compra o conhecimento. Com dinheiro você pode até comprar uma casa, mas não compra um lar. Com dinheiro você pode até comprar um remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro você pode até comprar uma cama, mas não compra o sono. Com dinheiro você pode até comprar uma Bíblia, mas não compra a salvação. Com dinheiro você pode até comprar capa, mas não compra caráter. Caráter se adquire no pé do altar de Cristo. Capa todo mundo tem, eu quero ver caráter. Elias era um homem de caráter. E o que é um homem de caráter? Homem de caráter é aquele que compra e paga. Homem de caráter é aquele que não desvia de ninguém. Homem de caráter não é aquele que você toca a campainha e ele manda o filho atender, dizer: diga que papai não está. É homem que tem capa, mas não tem caráter. Homem que tem caráter casa e permanece casado. Homem que tem caráter, ele tem uma identificação no céu e aqui na terra, meu irmão. Se você está atrás de capa, está perdendo tempo. Procure ter caráter com Deus, ter uma espiritualidade com Deus. Procura ser espelho para alguém. Procure ser um exemplo para alguém. E para ser exemplo não basta ter capa, tem que ter caráter. E Deus está à procura de homens e mulheres que têm caráter no céu, tem caráter na terra. Aonde vai alguém olha e diz: lá vai o santo homem de Deus. Todos estavam sabendo do que ia acontecer com a vida do profeta Elias. Elias sai de Gilgal, quando chega em Betel, está todo mundo sabendo. O pessoal chega para Eliseu: Eliseu, está sabendo que vai acontecer assim, assim? Sim, estou sabendo. Quando chega em Jericó, a conversa é a mesma, estava todo mundo sabendo. Quando chega no Jordão, estavam todos eles sabendo. Chegaram para Eliseu, disse Eliseu: estás sabendo que o Senhor vai tomar o teu Senhor por sobre a terra? Todos eles estavam sabendo. Meu irmão, sabe o que é isso? Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer levantar, existem momentos que Deus faz, é para todo mundo ver mesmo. Sabe por quê? Porque existe uma multidão de pessoas que às vezes não torce, não ora e não quer ver o sucesso de alguém que Deus chama ele. Então existe, dados os momentos que Deus tem o prazer de fazer algumas coisas sobre a vida do ser humano, e é para todo mundo ver. Ora, o homem que estava com a mão atrofiada, Jesus disse para ele: vem para o meio. Por quê? Porque se ficar no canto só alguns vão ver. Agora se você vir para o meio, todo mundo vai ver a glória de meu Pai se manifestando aqui neste lugar. É por isso que muitas vezes Deus faz para todo mundo ver. Meus irmãos, eu aprendi com a Bíblia que existe 3 motivos pelo qual não podemos desistir das promessas de Deus. Número 1, existe uma multidão de pessoas que acredita que você vai desistir, vai parar. Por isso, não pare não, meu irmão, não dá gostinho para esse tipo de gente não. Número 2, existe uma multidão de pessoas que acredita que você não vai parar. Por quê? Porque estão orando ao seu favor. Então não pare,
vá em frente e dê o gosto da sua vitória por esses que estão acreditando em você. Terceiro motivo pelo qual não podemos parar é porque alguém, ele não desistiu, ele não parou para que você pudesse continuar a sua caminhada, e esse alguém não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo Nazareno, que não desistiu diante de sua agonia lá na cruz do Calvário. Ele não parou, ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele estava querendo dar exemplo para a igreja. Jesus já estava olhando e dizendo para a humanidade: não pare não, vai em frente. Tem muita gente que não quer que você vá, mas tem muita gente que está torcendo para você ir, e se não tiver quem torça para você ir, eu estou torcendo. Eu não parei para você não parar, meu irmão. Não pare não, vai em frente, não desiste, não é hora de desistir. A Bíblia diz que quando Elias, ele está caminhando, a Bíblia diz que iam eles andando, caminhando e se verbalizando entre eles. Eu fiquei tentando imaginar, a igreja do Senhor, obreiros do Senhor, qual era a conversa do profeta Elias e do profeta Eliseu, no momento em que eles saíram de Gilgal até o Jordão. Qual era a conversa que eles estavam se dialogando? E quando eu estava tentando imaginar qual era o tipo de conversa, aí o Espírito do Senhor me levou e me fez lembrar de dois homens que eu considero o Elias e o Eliseu do Novo Testamento, estavam a caminho de Emaús, e a Bíblia diz que eles também iam andando e conversando semelhante ao profeta Elias e ao profeta Eliseu. De repente Jesus chega entre esses dois, no caminho a Emaús, entra entre eles e pergunta assim: que palavras são essas que trocai entre vós? Porque eles já estavam conversando alguma coisa. Sabe o que é que eu acredito, meu irmão? Tanto Elias como Eliseu estavam a caminho da promessa. Eles já estavam numa diretriz que os levaria à promessa de Deus, o nosso Senhor. Os dois homens no caminho de Emaús estavam aguardando a promessa de Deus, mas os dois lá na frente estavam meio que preocupados. Jesus disse que ia ressuscitar, já é o terceiro dia, e nada de Jesus ressuscitar. Parece que soa aqui uma murmuração meio que de leve, mas Elias e Eliseu, a Bíblia não diz o que eles estavam conversando, mas eu aprendo pela palavra do Senhor e pela revelação de Deus, que do nosso caminho ao caminho da promessa, Deus está de olho nas nossas conversas, Deus está de olho nas nossas atitudes, Deus está vendo o que estamos ou deixamos de falar em meio à nossa caminhada. Deus estava prestando conta da conversa desses dois homens a caminho de Emaús. Meu irmão, Deus lhe fez uma promessa, e no momento que Deus fez, você começou a caminhar para poder alcançar a promessa de Deus. Em meio a esta caminhada até lá, Deus está prestando conta da sua conversa com Ele. Deus está vendo o que é que estás dizendo. Ora, tem pessoas que estão dizendo: vai dar certo, Deus vai honrar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus falou que vai fazer, está falado, porque Deus é Deus, e quando Ele fala, não há quem possa revogar. Esse tipo de crente pode acreditar: ele vai chegar do outro lado de lá, o redemoinho vai levar ele para o céu, o carro de fogo vai lhe pegar e vai levar para a presença de Deus. Agora aquele que tem promessa e em meio à sua caminhada começa a dizer: Deus não olha para mim, ninguém esquenta para mim, ninguém me dá um abraço amigo, o pastor abençoa um, abençoa outro, mas não abençoa a minha vida. Todos vê a vida de A, todos vê a vida de B, mas ninguém olha para a minha vida. Meu irmão, você vai
perder tempo no meio da sua caminhada, quer ver milagre de Deus, adore a Ele. Quer ver Deus agindo na sua vida, glorifique o nome dEle. Faça como Paulo e Silas, todo açoitado, machucado, ensanguentado, empoeirado, suado, olharam um para o outro e disseram: vamos cantar, vamos orar, vamos buscar a presença do Mestre amado. E ali começaram a cantar, começaram a glorificar pessoas de um caráter espiritual que mexeu ao trono de Jeová. E quando tocou lá em cima no trono de Jeová, Deus se colocou de pé. Ai, meu Deus do céu, eu acredito que Deus só deu um passo com os seus pés e a terra começou a tremer, as prisões começaram a se abrir. Sabe por quê? É porque tem pessoas que acreditam na promessa, passando luto ou não, as coisas bem ou não, Ele está dando glória, está dando aleluia, está exaltando, está magnificando ao nome do Senhor Deus. Deus fez uma promessa, vai em busca dela, mas vai acreditando, confiando e adorando ao nome do Senhor, o nosso Deus. O redemoinho se formou e levou o profeta Elias. A capa desce. Quando a capa desce, Eliseu se apodera. Mas lá atrás, Elias havia lhe questionado ao profeta Eliseu, dizendo: estás sabendo de tudo quanto há de acontecer comigo, e eu quero que você peça para mim o que você quiser, e assim será feito, se comigo a promessa de Deus se cumprir. Eliseu olhou para o profeta Elias e disse: eu não quero muita coisa não, só quero porção dobrada do Espírito do Senhor Deus que está sobre você, sobre a minha vida. Se fosse hoje, o crente ia dizer: eu quero uma casa melhor, quero um carro melhor, quero isso, quero aquilo. Mas crente, que gosta de se mover com a presença de Deus, o negócio dele é o céu, o negócio dele é a presença do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, sobre a vida dele. Mas quando Eliseu disse: eu quero porção dobrada do seu Espírito sobre a minha vida, aí Elias olhou para ele e disse: rapaz, você pediu um negócio difícil, coisa dura pediste. Não, coisa dura, não tem outra coisa para pedir não. Não, eu quero unção, eu quero poder, quero a graça de Deus sobre a minha vida. E Elias olhou para ele e disse: rapaz, é difícil o negócio. É difícil, por quê? Porque Eliseu estava pedindo diretamente ao homem. Eliseu não estava pedindo ali a Deus. E eu me lembro uma vez Jesus se dialogando com alguns escribas, e eles estavam aperreados com Jesus, porque Jesus estava para fazer um milagre sobre a vida de um paralítico e perdoar os seus pecados. De repente Jesus se levanta entre eles e pergunta: ei, qual que é o mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Se Jesus perguntasse para mim, eu ia dizer: eu acho que perdoados estão os teus pecados, porque olhar para o paralítico tem que ter fé para dizer para ele: levanta e anda. E Jesus questionou: qual é o mais fácil? Meu irmão, por que Jesus, ele não questionou uma coisa que eu questionaria a Jesus? Eu ia perguntar a Jesus: não é melhor perguntar qual é o mais difícil? Porque os dois é difícil. Perdoar pecado não é fácil, só com amor. E mandar o paralítico levantar também não é fácil. Jesus jamais poderia perguntar qual era o mais difícil. Por quê? Porque para ele tudo é mais fácil. Para ele tudo é fácil. Perdoar é fácil, levantar paralítico é fácil, curar o cego é fácil, curar o surdo é fácil, levantar um defunto é fácil. Para Jesus não tem nada difícil. É por isso que Elias olhou e disse: rapaz, coisa dura pediste, mas fica tranquilo, porque quem vai dar não sou eu. Se fosse eu, o negócio ia ficar difícil, mas como não é eu, é consequência da obra de Deus. Fique tranquilo, se acontecer comigo, vai acontecer com você. Aí Elias sobe no redemoinho, a capa desce e Eliseu se reveste do caráter de Elias, da personalidade espiritual que Elias tinha sobre a vida dele. Meu irmão, coisa ruim, coisa triste é você andar do lado de um crente que não tem caráter com Deus. Coisa ruim é você querer se espelhar num camarada que não vive a verdade daquilo que prega.
Coisa triste é você querer tomar exemplo de alguém que não dá exemplo para ninguém. Elias era um homem de exemplo. Eu particularmente na minha mocidade, eu sempre me envolvi com as coisas de Deus. Sempre costumo dizer que se tem um moço na sua mocidade que estava dentro da igreja, mesmo convertido de 17 para 18 anos, mas eu sempre digo, se tem um moço que aproveitou o seu tempo de jovem na igreja, você está olhando para ele, porque eu sempre fui um jovem de bater em terreiros de umbanda, de bater em bocas de tráfico, de sair pelas praças, abraçando os mendigos, dando um beijo no cangote dele, dizendo: Jesus te ama, ele pode te libertar, transformar e te levar para a eternidade. Hoje nós estamos vendo uma mocidade completamente diferente, a mocidade de antigamente. Hoje querem de tudo mais fácil, mas não querem chegar numa oração, não querem se consagrar, não querem ter o desejo, o objetivo de ser um futuro diácono, presbítero ou dirigente de uma igreja. Hoje olhamos tantas mocinhas emperiquitadas dentro da igreja, se mostrando uma para outra, fazendo das ruas da igreja uma passarela para o seu manequim. Mas é difícil você ver uma moça batizada no Espírito Santo, buscando a unção e a presença do Senhor, o nosso Deus. Aí um dia eu estava sentado adorando a Deus e um rapaz do meu lado, ele começou a conversar comigo, começou a dizer algumas coisas que não era conveniente para dentro do culto. Eu olhei para ele e disse: moço, eu vim aqui para buscar a Deus, eu vim aqui para falar com Deus e ouvir Deus falar comigo. Se você não quiser ter um compromisso com Deus nesta noite, por favor, levante do seu lugar e vai para outro canto, porque senão levanto eu e vou para outro canto. Esses dias uma irmã lá na igreja chegou para mim e disse: pastor, o que é que eu faço? Tem uma irmã que toda hora fica chamando a minha atenção para poder conversar. Eu disse para ela: minha querida, tem tanto lugar no meio da igreja, deixa a irmã falar sozinha, porque na hora do culto não é para ficar vendendo Avon, Natura, não é para ficar vendendo cosméticos e outras coisas. A hora de culto é para adorar a Deus. Eu disse a ela: levanta do seu lugar, vai lá para trás, vai dar glória a Deus, não perca a bênção por causa dessas pessoas, meu irmão. Se espelhe em alguém que tem caráter, se espelhe em alguém que possa te motivar a receber a presença de Deus. Ande com quem anda com Deus. Andar com alguém pior do que você, só se for para ganhar ele para Jesus. Caso contrário, manda ele se converter. Anda com alguém que te dá exemplo. Tem pessoas que só quer ver a sua desgraça e você ainda fica dando o braço a torcer para ele. Em nome de Jesus, bota a mão na cabeça, repreende esse demônio que quer tirar a sua paciência e vai buscar alguém que tem a unção de Deus mais do que você, para poder transmitir para você também, como fez o profeta Elias sobre a profeta Eliseu. Vamos para a conclusão. O redemoinho levou Elias. Uma coisa que eu acho interessante é que, pelo contexto profético, quem promoveu esse redemoinho aqui não foi o diabo. Quem promoveu esse redemoinho aqui foi o próprio Deus, porque era projeto dele, aconteceu o que aconteceu. E quando nós falamos de redemoinho, nós estamos falando de ventos contrários que se chocam, entram em atrito e começam a formar um redemoinho. E ninguém quer estar dentro de um redemoinho quando ele começa a se formar. É muita desgraça que acontece. Meu irmão, não tem como chegar ao carro de fogo se não passar pelo redemoinho. Não tem como conquistar a promessa se não passar pelo redemoinho. Quer chegar à promessa, quer ser abençoado, passe pelo redemoinho. E acredite numa coisa, nem todo redemoinho na nossa vida é o diabo, porque tem crente, meu irmão, que qualquer coisa dele ele diz: é o diabo.
É o diabo. É o diabo. Tudo para ele é o diabo. Parece que Deus não permite situações para provar a vida dele. Parece que não existe a vontade permissiva de Deus sobre a vida do ser humano, meu irmão. Em nome de Jesus, acredite nisso. Nem todo redemoinho é do diabo. Tem redemoinho que o próprio Deus permite para poder provar a vida do crente. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o redemoinho levou Elias para cima e não para baixo. Deus nunca vai mandar o redemoinho para te jogar para baixo. Ele pode até te deixar meio tonto, mas vai te levar para cima. Ele vai te levar para cima. Deus não vai te dar um redemoinho, além daquilo que você não possa suportar. Todo redemoinho que Deus permite, o que Ele manda, não é para lançar o crente para baixo, é para levar ele para cima. E se você está enfrentando algum redemoinho na sua vida, em nome de Jesus Cristo, faça desse redemoinho um alavanque que vai te levar mais próximo da promessa de Deus, o nosso Senhor, sobre a sua vida, para a glória de Deus. Por favor, fique de pé em nome de Jesus. Vamos chegar à promessa de Deus, vamos chegar ao carro de fogo, mas vamos passar pelo redemoinho. Vamos passar por ele. E então nós chegaremos até lá. Guarde esse negócio no seu coração. Nem todo redemoinho é do inimigo. E se for, Deus permitiu. Como permitiu os redemoinhos na vida do nosso irmão Jó. Está entendendo? Mas o cabra era um cabra de confiança. Ele viu todo aquele redemoinho acontecendo e ele dava glória. Ele dava glória. Ele dizia: Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Deixa eu perguntar aqui hoje: quantos confiam na promessa de Deus? Digam glória a Deus. Eu não sei se você vai concordar comigo, eu já vou orar por você. Jó confiava em Deus, sim ou não? Jó confiava em Deus, sim ou não? Sim. E Deus confiava em Jó. A Bíblia diz isso, não, isso é só um pensamento meu, para você não me pegar lá fora. Mas diz que quando o inimigo chegou na presença de Deus, o inimigo disse para Deus: ó, ele só é fiel porque tem isso e tem aquilo. E Deus disse: vai lá então, pode tocar, pode formar o redemoinho que você quiser, e você vai ver como é que ele não me lembra. Meu irmão, isso é confiança de Deus na vida do homem. Quantos confiam em Deus? Diga glória. Quantos Deus pode confiar em você? Diga amém. Até que saiu forte, hein? Gostei, porque tem lugar por aí que não sai nenhum amém. O amém sai para dentro. Sai rasgado. Deus está contando com você aqui para honrar o nome dEle. Eu quero fazer uma oração rápida, o horário já passou. Quero fazer um desafio com você que está passando pelo redemoinho. O negócio está rodando e parece que não vai chegar em lugar nenhum. Só está te deixando tonto, os problemas estão lhe sufocando e parece que você não vai chegar lá a lugar nenhum. Eu quero orar por você, e se você acredita que esse redemoinho não vai te jogar para baixo, vai te levar para cima, eu quero que você saia agora do seu lugar, venha aqui à frente, no pé desse altar, e nós vamos orar por sua vida, e Deus fará um grande milagre sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo quanto você tem apresentado nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Acredite nisso. Esse redemoinho, ou foi Deus que mandou, é permissão dele, e ele não vai deixar que esse redemoinho te leve para baixo de jeito nenhum. Esse redemoinho vai te levar para cima. Esse redemoinho vai te levar para cima.
E quando esse redemoinho te levar, você vai se deparar com um cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. E tem uma coisa: todos aqueles que acreditavam que você não ia chegar, que você não ia conseguir, eles vão ter que olhar para cima com um par de binóculo, porque você vai flutuar na promessa de Deus. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar você pela sua fé. Tenha fé aqui nesta noite, como teve Pedro, nem que for 3 ou 4 passos sobre as águas, porque a Bíblia diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Dá 1, dá 2, dá 3, dá 4 passos sobre as águas, e quando você não puder mais, aí Jesus estende as mãos, Jesus estende as mãos e te levanta. Alguém ficou olhando e disse: não disse, Pedro, que você ia afundar? Aí Pedro olhou e disse: eu quero ver o homem que tem a mesma coragem que eu de andar sobre as águas. Tem muita gente te criticando, murmurando contra a sua história, mas eles não têm coragem de fazer o que você tem feito para alcançar a promessa de Deus. Deus vai honrar a sua fé. Quem puder estender as suas mãos, eu vou fazer uma oração, o irmão vai adorar a Deus ali, e nós vamos começar a subir agora aqui pela fé nesse redemoinho, porque há uma promessa nos aguardando, há uma promessa nos aguardando, há uma promessa nos aguardando, há uma promessa de Deus nos aguardando. Acredite nisso, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Neste momento eu quero lhe apresentar a vida de todos quantos estão aqui na frente, estão sobre o púlpito, estão na nave da igreja. Meu Deus, todos eles têm um chamado, todos eles têm uma vocação, todos eles receberam uma promessa, e eu não sei qual foi o tipo de promessa, mas todos eles estão acreditando que há de se cumprir. Meu Deus, eu quero nesta noite, mediante a sua palavra, declarar a sua bênção sobre a vida desse homem, desta mulher, que acredita na libertação, que acredita na transformação, que acredita na conversão do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de alguém da sua família. Eles estão, Deus, passando pelo redemoinho, acreditando que o milagre vai acontecer. E nesta noite nós queremos lhe pedir, meu Deus, venha alicerçar a vida desse povo, para eles continuar caminhando, para eles continuar prosseguindo, acreditando que esse redemoinho os levará até a promessa do Senhor, até a promessa do Senhor. Já tem crente aqui nesta noite que está percebendo, está entendendo, não estava entendendo, entrou aqui hoje sem entender, mas já está entendendo que esse redemoinho vai te levar a conquistar o milagre, a conquistar a cura, a conquistar os ideais, os objetivos. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser curado nesta noite, em nome de Jesus, ser curado nesta noite, em nome de Jesus. Toda tristeza que invadiu o coração desse homem, desta mulher, sai agora desse coração. Todo princípio de depressão agora saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, todo sentimento de derrota, todo sentimento de inferioridade, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Arablacamandara, xarablacamandara. Aleluia. Eu quero perguntar nesta noite se porventura há alguma pessoa em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou se porventura tem alguém que se afastou, está afastado, desistiu dos redemoinhos, mas nesta noite você quer aceitar ou voltar para Jesus. Eu quero que você faça um sinal com as suas mãos e nós iremos orar por você. Tem alguém aqui nesta noite? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Os irmãos que estão aqui à frente, por favor, pode voltar ao seu lugar, acreditando no seu milagre, acreditando na sua bênção, em nome do Senhor Jesus.
Glórias a Deus, já estamos encerrando. Quantos estão felizes, meus irmãos, por este culto abençoado, a qual Deus falou com cada um de nós? Aleluia. Quero agradecer desde já pelas cooperações dos nossos amados e as suas caravanas. Pastor Gilmar, Pastor Gessino, Deus abençoe pelas suas vidas, pelos irmãos aqui presentes que estão, e quero estender o convite a toda a igreja, meus irmãos. Neste sábado haverá um culto de ação de graça pela vida do pastor Joel Amâncio e também pela vida de sua esposa, irmã Lloyd. Vamos todos aqui estar presentes, é um culto aberto, meus irmãos, e assim também os dirigentes estendem convite nas suas igrejas, para que todos estejam aqui presentes, agradecendo a Deus, louvando a Deus, pela vida também do pastor Joel Amâncio e pela vida da irmã Lloyd. Meus irmãos, os cultos continuam normalmente, a escola bíblica dominical começa o segundo trimestre, um lindo tema, a qual todos estão convidados para participar, a qual vamos aprender a respeito da família cristã no século 21. Irmãos, é muito importante e interessante cada tema, cada tópico desses domingos, a qual nós vamos aprender mais. Venha você e traga mais um, traga a família. É um culto, uma escola bíblica, a qual vamos aprender sobre família. Então, traga a sua família, seja ela não evangélica ou não, traga, fala, venha cá, vamos lá comigo, você vai aprender muito a respeito de família cristã no século 21. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Domingo tem batismo também ou não? Batismo e Santa Ceia no próximo domingo. Todos convidados.